Eu acho que os povos indígenas, quando período da invasão, né, dos demoníacos que vieram para cá, invadiram aqui, eles quando chegaram a primeira vez, eles chegaram, né, doentes, todos acabados. Acho que os indígenas ali era para ter dado logo um jeito ali naquele povo. Pelo contrário, são povos a espiritualidade tão evoluídos que fizeram acolher, né, curaram, que eles chegaram todos leprosos, cheios de coisa, era para deixar aquele Ave Maria, mas acolheram, foram Exatamente. traídos depois, né? Porque quem chegou aqui não chegou com o intuito de entender a diversidade, o intuito de fato de sentimento humano, chegou com o intuito de acabar com tudo. Sim. E você deu uma aula sobre falou aí uma parte dos canibais, que sempre é vendido para a gente que os indígenas canibais era aquela coisa, né? Vê um humano, deixa eu pegar ele aqui, deixa eu... Não, é em autodefesa. Né? Autodefesa. Então, muita aula, tá? Muita aula, assim, como é que você pelo que você falou, você é uma pessoa que sempre que tem muito interesse em estudar a história, né? Você é formada em história, não é isso? Sim, eu amo história. Eu acho que através do conhecimento, especialmente sobre nós mesmos, é que vem muito a expansão. Não gosto muito da palavra evolução. A expansão. Porque aí é aquela história que todo mundo fala, né? Que a história é para a gente ver os erros do passado, não repetir no futuro. A gente sabe que esses erros continuam se repetindo, se repetindo, se repetindo, porque a gente ainda não tem a questão da equidade em jogo na sociedade, né? Então, o que a gente precisa fazer? O que os nossos precisam fazer, né? Entender quem eles são, quem nós somos, como a gente pode lidar com tudo que a gente lida, que não é culpa nossa, todos os dias. Eu acho que a história faz esse papel muito bem feito. Eu, quando entrei, Hernani, pro Hernani mesmo, né? Porque eu Pode, sou Hernani. péssima em nomes, tá? Não, Hernani mesmo, vai chamar. E assim, eu quando eu entrei para o curso de História, eu queria fazer Direito. Para você ver como que eu fui sempre amparada e caminhada pela espiritualidade, eu acredito que nosso povo, principalmente, é muito. E eu não consegui passar. Aí eu fiquei mais um ano no cursinho, porque eu queria direito. E no outro ano eu fiz para história, porque eu já não vou passar para direito, tal. No final eu resolvi fazer para história. Acabei passando para direito, acabei passando para história, só que para direito eu fiquei sabendo depois, já tinha iniciado o curso de história. E eu continuei e me apaixonei não pelas aulas, não pelos professores, porque assim, eu tive uma professora que realmente eu sou fã, ela é indígena, a Carla, ela é maravilhosa, mas o movimento de opressão é muito grande dentro da universidade, seja qual for. Mas pelo que a gente fala, o subjetivo, o que a história poderia me proporcionar, né? Quando eu tive essa aula com essa professora que eu admiro tanto, que ela deu uma aula inteira sobre Grécia Antiga, e no final da aula ela falou assim, olha, sabe tudo que eu falei aqui? E a gente ali, 60 alunos, eu era a única negra, não, tinha mais um negro, em 60 era nós dois, e aí ela falou, sabe tudo que eu falei aqui? E a gente, tudo é mentira, é tudo invenção. Então a história ela é escrita assim. Aquilo fez um estalo na minha mente, eu falei assim, caramba! Então tudo que a gente está vivendo, todo o sofrimento que a gente vive agora, é um fruto também de uma manipulação muito grande. Então eu resolvi entrar e estudar e etc. Passei toda a graduação, a licenciatura e graduação, pensando nisso. É como se tivesse dado um nó na minha cabeça. Então isso me instigava, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então eu ficava assim, gente, como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? E fiquei assim, absurda, porque a gente teve 8 módulos de história do Brasil. Brasil 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu li muitos textos de outros autores falando
da época da escravização de uma maneira assim, tão, vamos dizer, diferente daquilo que eu tinha visto em sala de aula. E aí que eu falei, esse aqui, a história é meu pó de pirim-pim-pim, sabe? É aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu vou estar. Muita luta, muita resistência. Na época eu tinha TDAH, não era uma das melhores alunas, eu era mediana. Eu era a pessoa que ninguém dava nada, nada por mim. E eu estava lá observando tudo, indo na onda. Vi que o meu interesse era religião aí, porque quando eu fui estudar a história da Idade Média, foi algo que me tocou bastante. E eu comecei a me interessar por essa questão religiosa. Quando eu entrei no mestrado, eu já estava dentro de grupos como Levante, e dentre outros grupos, estava fazendo excursão, acampando e etc. Eu tive essa fase, né, de fazer protestos e tal. Eu falei, caramba! E aí entrei para um grupo chamado NEAB, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro. Falei, é isso, agora eu encontrei. E aí me despertou, e foi na mesma época que eu entrei para o candomblé. Eu falei, por que não eu não estudar a religiosidade africana? Porque isso aqui não parece para mim uma religião, pelo menos do jeito que eu fui criada. Isso aqui parece o meu quilombo, parece a minha casa. A sensação que eu tinha quando o tambor ressoava era de estar em casa. Então eu queria entender, sabe, como que isso causava aquilo em mim. E aí eu fui buscando, fui adentrando. No primeiro, a questão do mestrado, eu queria estudar cotas. Aí depois eu fui falando, não é aquela coisa. Cheguei a falar para minha orientadora, que assim me abandonou de mão. Ela falou, você não consegue fazer as coisas que eu mando. Eu não fazia, porque eu achava perca de tempo, e fazia outras coisas, outras pesquisas, e ia na contramão. Eu cheguei a falar para ela que ali não era o meu lugar, e ela debochou, riu. A Vânia, eu lembro, não, eu vou falar nomes, porque a gente já teve essa conversa. E aí ela olhou para mim e falou assim, você está se vitimizando, não sei o quê, que aqui é lugar para todo mundo, você estudou, você mereceu mérito. E aí eu falei para ela que mérito não existia, e continuei sozinha praticamente, o restante do mestrado, me virando sozinha, sem ajuda de ninguém, mas indo nessa direção, a direção que eu acreditei, e deu certo. Então, é mais ou menos isso, assim, sabe? A questão da história.